Você sabia que mais de 70% das pessoas acima de 60 anos passam pelo menos 4 horas por dia olhando para baixo em um tablet ou celular? Soa familiar? Claro que sim, porque você não está sozinho nisso e o mais importante, não é culpa sua. Ninguém te avisou que esse hábito aparentemente inofensivo estava colocando até 15 quilos de pressão extra sobre as vértebras do seu pescoço. Ninguém te disse que, a cada 2,5 centímetros que sua cabeça avança para frente, o peso que sua coluna cervical precisa suportar quase dobra. Ninguém te contou que esse padrão tem um nome, tem consequências sérias e, o melhor de tudo, tem solução. Hoje, isso muda. Esse problema chama-se Tech Neck, o pescoço tecnológico, e é uma epidemia silenciosa que está afetando milhões de adultos acima de 60 anos no mundo inteiro. Não é fraqueza, não é velhice, é física pura. Quando você inclina a cabeça para frente para olhar a tela, os músculos extensores do pescoço entram em colapso progressivo e a curvatura natural da coluna cervical se inverte lentamente. Com o tempo, essa posição vira o seu estado normal, e aí começa o problema de verdade. Dores na nuca, rigidez matinal, formigamento nos braços, dores de cabeça tensionais, tudo isso pode ter uma única origem. E a verdade que ninguém te conta é que a maioria dos tratamentos convencionais apenas alivia o sintoma, sem corrigir a causa. Hoje você vai aprender a diferença. Vamos falar de anatomia por um momento, mas sem jargão complicado, eu prometo. Sua coluna cervical é formada por 7 vértebras, chamadas de cervical 1 até cervical 7, que formam uma curva natural em formato de C, área chamada lordose cervical. Essa curva existe por uma razão. Ela funciona como um amortecedor, distribuindo o peso da sua cabeça, que pesa entre 4 e 5 quilos, de forma equilibrada por toda a estrutura. Os músculos extensores do pescoço, como o trapézio superior, o semiespinal e o esplênio da cabeça, são os guardiões dessa curva protetora. Quando você fica horas olhando para baixo, esses músculos se alongam em excesso e enfraquecem, enquanto os músculos frontais do pescoço encurtam e ficam cronicamente tensos. O resultado é uma cabeça que avança para frente, ombros que fecham e uma coluna que grita por socorro. Mas aqui está o segredo que a fisioterapia convencional raramente enfatiza. Você pode reverter tudo isso com um único movimento, feito do jeito certo. Esse movimento chama-se retração cervical progressiva. Soa técnico? Na prática, é o gesto mais simples do mundo. Imagine que você está tentando fazer um queixo duplo, empurrando suavemente a cabeça para trás, em linha reta, como se estivesse deslizando sua cabeça para trás em um trilho invisível e horizontal. Esse movimento reposiciona as vértebras cervicais, reativa os músculos extensores profundos e começa a restaurar a curva natural da sua coluna. Mas aqui está o truque que a maioria das pessoas erra. Não é um movimento de flexão do pescoço para baixo. É uma translação horizontal pura para trás, sem inclinar o queixo. A diferença entre fazer certo e fazer errado determina se você vai sentir alívio genuíno ou frustração. Hoje você vai aprender as 5 variações desse exercício, do nível mais básico ao mais avançado, para que seu corpo se adapte de forma segura e progressiva. A variação número 1 é a retração cervical sentada sem apoio. Sente-se em uma cadeira com a coluna ereta, os pés apoiados no chão e as mãos relaxadas sobre as coxas. Lentamente, deslize sua cabeça para trás como se fosse criar aquele queixo duplo. Segure por 3 segundos e volte devagar, repetindo 10 vezes. Se sentir tontura ou dor aguda, pare imediatamente e consulte um profissional de saúde, pois esse é o sinal de que seu pescoço precisa de avaliação antes de continuar. A variação número 2 adiciona resistência suave. Coloque 2 dedos na testa e, ao retrair a cabeça, aplique uma leve pressão com os dedos para frente, enquanto o pescoço resiste e recua. Esse é o princípio da contração isométrica, onde nenhum movimento externo é visível.
mas os músculos trabalham com intensidade real. A variação número 3 é a retração em pé com apoio na parede. Fique de costas para a parede, tentando encostar a nuca na superfície enquanto mantém o queixo paralelo ao chão, ativando os estabilizadores mais profundos. A variação número 4 acrescenta uma leve extensão cervical ao final da retração. Após deslizar a cabeça para trás, incline suavemente o queixo para cima por 2 segundos, ativando os extensores profundos em seu comprimento máximo de forma controlada. A variação número 5 é a mais avançada. Realize a retração em pé, sem apoio na parede, com os olhos fechados, ativando o sistema proprioceptivo e treinando o equilíbrio cervical ao mesmo tempo. Use sempre uma cadeira ao lado como segurança. Agora, o protocolo. 5 minutos, 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite. Não precisa de academia. Não precisa de equipamento. Não precisa nem sair da cadeira. Cada sessão inclui 2 variações do seu nível atual. 10 repetições cada, com 30 segundos de pausa entre elas. Em 30 dias, estudos de biomecânica mostram que a posição natural da cabeça pode avançar até 2 centímetros de volta ao seu eixo correto, o que representa uma redução significativa na pressão sobre os discos intervertebrais e nos nervos cervicais. Nos primeiros 7 dias, você vai notar menos rigidez matinal e uma sensação de leveza que talvez não sentisse há muito tempo. Entre o 14º e o 21º dia, a amplitude de movimento começa a melhorar e as dores de cabeça tensionais diminuem. Aos 30 dias, pessoas que seguiram esse protocolo relatam sono mais profundo, menos dores no ombro e uma postura que amigos e família começam a notar. Envelhecer não é o inimigo. A postura descuidada é. E agora você tem a ferramenta para mudar isso. Simples, gratuita, comprovada pela biomecânica e acessível a qualquer pessoa, independentemente da idade ou condição física. Você não precisou de uma academia, de um personal trainer ou de suplementos caros para chegar até aqui. Precisou apenas de informação honesta, que ninguém tinha te dado antes. Deixe seu nome nos comentários e conte há quanto tempo você sente desconforto no pescoço, pois cada história importa, e essa comunidade foi criada para pessoas reais como você. Se este vídeo chegou na hora certa, compartilhe com alguém acima de 60 anos que passa horas no celular ou tablet. Porque a informação que você acabou de receber pode mudar a qualidade de vida de alguém que você ama. E isso sim, vale cada segundo do seu tempo.